Oi, sejam muito bem-vindos de volta aqueles que assistiram a primeira parte do vídeo ou aqueles que estão chegando agora, sejam também bem-vindos. Esta é a segunda parte do nosso vídeo que debate os aspectos presentes nos documentos legais sobre essa polêmica, a LDB, o coronavírus e os dias letivos. Na primeira parte, a gente analisou um pouco a LDB, analisou também os documentos produzidos pelo MEC, pelo CNE, pelo, pelo, pelo Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, após o aparecimento da pandemia no Brasil, e agora a adoção de boa parte desses conselheiros e desses governos pela medida do ensino à distância ou o ensino doméstico como uma forma de tentar repor aquele tempo perdido. E agora a gente continua debatendo as graves implicações que uma medida tomada a toque de caixa, de qualquer maneira, pode trazer tanto para a vida docente quanto para a vida dos estudantes. Começaremos então, só para lembrar que esse é um vídeo produzido pelo Observatório da Educação Fluminense e do IFE Macaé, e o observatório é composto pela minha pessoa, professor Marco Lamarão, e pelos alunos Evelyn Yanger e Igor Leal. Então, considerando que no ensino doméstico ou mesmo no ensino à distância há a necessidade de ter algum aparato tecnológico para que haja esse acesso, a gente precisa pensar que as condições para as camadas mais populares acessarem essas tecnologias, como um Wi-Fi banda larga, elas não são das mais favoráveis. Existe uma ausência de política nacional de inclusão digital, não há claramente uma oferta de livre concorrência, de livre comércio, pois que o capitalismo brasileiro é marcado pelo capitalismo monopolista, portanto, também na oferta do Wi-Fi, nós encontramos um monopólio dessa oferta por poucos grupos de comunicação que detêm essa oferta e, com isso, estabelecem preços para além do acesso de boa parcela das classes sociais e, com isso, temos um alto custo do preço do Wi-Fi, um alto custo do preço do celular, um alto custo do preço de um notebook, o que impossibilita certamente um acesso pleno por parcela significativa dos estudantes que são atendidos pela rede pública de ensino de acessarem um ensino à distância satisfatório. Seguindo no raciocínio, se a gente tomar como exemplo uma escola pública como o IFE, que é uma escola pública de excelência, que, em tese, tem um micródromo, um lugar onde está disponível uma série de microcomputadores que podem ser acessados tanto pela comunidade quanto por externos à comunidade, tanto pelos alunos, servidores, técnicos administrativos, quanto aos externos da comunidade. Se tomarmos em consideração o IFE, eu gostaria de revelar a todos vocês que tem algumas salas do IFE, em determinados lugares, por exemplo, dessa escola de excelência, que o Wi-Fi ele não funciona, que o sinal de telefone ele não funciona, e que uma ou outra determinada sala do conjunto de salas que a gente tem no Instituto não garante o acesso daquela turma às tecnologias digitais. Mas isso eu estou falando do IFE, que é um colegiaço, que é extremamente bem desenvolvido, bem equipado em comparação aos demais. Se a gente passar essa mesma reflexão, né, e boa parte dos estudantes do IFE, é importante que se diga também, não tem acesso a essas condições plenas para o ensino à distância, mas se a gente passar para a realidade de boa parte das escolas públicas que existem, que contam com uma infraestrutura extremamente mais precária, a gente vai perceber que este é um cenário muito mais frequente e, por isso, muito mais grave em se tratando de escolas públicas do Estado e do município.
Nesse sentido, é importante que se diga que esses alunos estão gravemente prejudicados com essa tentativa de tapar o sol com a peneira de última hora promovida pelos governos estaduais e incentivada pelo governo federal. Parcela significativa da população atendida nas escolas públicas não tem acesso à internet banda larga e nem um ambiente doméstico propício aos estudos, necessitando do espaço físico escolar para atender ambas as demandas. Continuando, um outro problema que se coloca é a questão da vigilância ideológica que se faz ao pensamento crítico, que, de certa maneira, se materializa numa iniciativa que ficou conhecida como Escola Sem Partido. Costumo dizer que a Escola Sem Partido é um bom nome para uma péssima ideia, porque, obviamente, quando a gente fala de Escola Sem Partido, todos nós concordamos, mas não é exatamente isso que trata a Escola Sem Partido. A escola sem partido é, na verdade, a escola sem um pensamento crítico, é a escola sem um pensamento plural, é a escola sem um debate de ideias opostas, é a escola sem democracia, porque baseada num pensamento único, baseado nos discursos oficiais. E isso torna a escola impotente naquela que é uma das suas principais tarefas, que é formar criticamente os cidadãos futuros e presentes do nosso país, conforme estabelecido também na LDB. Dito isso, é importante dizer que a escola sem partido ela foi declarada inconstitucional todas as vezes que assembleias mais propensas ao pensamento conservador tentaram aprová-las, assembleias e câmaras municipais. Todas as vezes ela foi declarada inconstitucional, porque ela fere o princípio da liberdade de cátedra, que na LDB aparece como autonomia pedagógica, garantida no seu artigo 15. Né? E outras questões surgem a partir daí. Como estarão sendo abordadas, se houver o ensino à distância, como estarão sendo abordadas as temáticas mais polêmicas e necessárias de serem enfrentadas? Haverá liberdade de cátedra ou será mais um instrumento para o controle e o cerceamento do livre pensar? E com isso, a precarização do trabalho docente, em especial dos professores das áreas de humanas, né, e das áreas de linguagem. Qual a garantia jurídica acerca da propriedade intelectual do material a ser produzido? São todas as questões que permanecem sem respostas e permanecerão sem respostas, haja vista que o que se objetiva, né, por essa iniciativa dos governos não é exatamente resolver o problema, até porque não se sabe, repito essa informação, não se sabe nem o tamanho do problema que se quer resolver. É, na verdade, tentar tapar o sol com a peneira, oferecendo algo que, no final das contas, precariza o trabalho docente e precariza a educação dos estudantes, em especial dos estudantes da rede pública. Continuando, né, há uma outra questão importante no que diz respeito ao trabalho docente. A maior parte dos profissionais da educação são mulheres, e com isso pesam sobre elas uma questão de gênero, já que a maior parte delas, quando chegam em casa, precisam lidar com os afazeres domésticos e não contam no seu ambiente doméstico com um ambiente de trabalho propício para desenvolver as tarefas de educação à distância. Além do mais, muitos de nós não somos formados, nunca fomos formados à distância ou presencial na mexida com no trato com esses instrumentos da educação à distância. Você pega uma senhora, uma professora de 60 anos de idade, que tem dificuldade de ter acesso à internet e bota ela para fazer EAD. É isso que está sendo proposto por essa medida a toque de caixa, por parte dos governos estaduais, estimuladas pela portaria, né, publicada pelo MEC. Então, continuando, né, um coletivo de mulheres, de professoras, de docentes mulheres da UNB elaborou um rico documento que afirma que consideramos que mais grave ainda é a condição das mulheres, docente ou estudante, que se encontram neste momento em seus domicílios ocupando-se de crianças e das tarefas domésticas, cuidando de outros dependentes ou mesmo em condição de saúde física ou mental precária. O estabelecimento de atividades à distância, em regime domiciliar, sem uma preparação anterior e sob situação de pressão,
especialmente psicológica, ensejada por uma ameaça à saúde coletiva que fragiliza todos e todas, torna praticamente impossível a consecução de seus objetivos, assumindo o risco de gerar outro tipo de violência. Outras considerações podem ser feitas sobre o assunto. Além das pressões mencionadas anteriormente, devemos considerar a apreensão de muitas de nós, docentes, em produzir material didático e gravações de aula, sem que existam meios seguros para sua divulgação e preservação da autoria e integridade dos registros. E aí, concordando com aquilo que eu tinha dito anteriormente, não podemos esquecer dos recentes ataques e perseguições sofridos por docentes, sobretudo nas áreas de humanidade, em função de suas ideias e temas de pesquisas, entendidas indevidamente como práticas de doutrinação por uma parcela da sociedade. Sabemos que o nosso papel científico é produzir debates. E aí continua o documento, que a gente encerra essa leitura do documento por aqui. E um outro problema é a emenda constitucional promulgada ainda no governo Temer, conhecido como Emenda Constitucional 95, ou a emenda da morte, ou a emenda do teto dos gastos, que diz que cada um dos limites a que se refere o caput desse artigo equivalerá. Está tratando do novo regime fiscal. Para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigido em 7,2%, 7 inteiros e 2/10%. E para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice. O que está se dizendo aqui, na verdade, é que a partir de agora, a Receita da Educação ela não vai receber novos recursos. A Receita da Saúde ela não vai receber novos recursos. A Receita da Ciência não vai receber novos recursos. A receita daquelas políticas sociais públicas universais, elas tendem ao longo do tempo a se deteriorarem, haja vista que não receberão novos recursos, sendo apenas corrigidos pelo fator inflacionário estipulado no ano anterior. Isso significa que, no caso do IFE, se a gente tiver alguma tecnologia para ser substituída, isso não poderá ser feito, porque essa tecnologia que se tornou obsoleta, ela não vai ter recursos para a sua substituição. Isso significa, no IFE e nas demais escolas públicas, ainda, a maior parte dos docentes não conta com dedicação exclusiva e ficará gravemente prejudicado o seu direito às férias e ao descanso semanal caso não haja uma decisão minimamente uniforme nos distintos e inúmeros conselhos de educação nacionais, estaduais e municipais. Cada município tem um. Então vocês imaginam a confusão. Por isso, essa é uma questão racial, na medida em que boa parte dos nossos alunos são alunos, né, negros. E a negritude no Brasil é sinônimo de pobreza, não por uma questão de capacidade ou incapacidade dos negros, mas exatamente por uma herança histórica, oriunda de uma escravidão que, em momento algum da história do Brasil, procurou ser resolvida com uma política efetiva de inclusão social para determinadas camadas, né, da nossa sociedade. Além de ser uma questão racial, é também uma questão de gênero, né, ataca mais gravemente as mulheres do que os homens quando propõe políticas a toque de caixa nesse sentido. Além de uma questão racial e de gênero, é também uma questão classista, na medida em que os filhos dos trabalhadores e as filhas dos trabalhadores são aqueles que ocupam as fileiras das escolas públicas, bem como o ataque que será feito ao trabalho docente, ao trabalho dos técnicos administrativos, também atinge parcela da classe trabalhadora. Certamente, o empresário da educação não vai sofrer grandes consequências com paralisação do calendário acadêmico, não. Ele vai dar um jeito de continuar lucrando o dinheiro dele, em especial no que diz respeito à educação superior, que tem um crescimento extraordinário, fora do comum na EAD. E a gente termina o nosso segundo vídeo ressaltando que essas políticas só reforçam aquilo que a gente conhece como dualidade educacional. Uma escola que funciona para os ricos e uma escola que não funciona para os pobres, agravando
a questão social brasileira.